E aí, rapaziada, bom demais! Hoje vamos falar um pouco sobre o Projeto Blue. Lembrando que na Mega Geek, na terça-feira, sempre rola o campeonatinho de Projeto Blue. Eu tô sempre jogando. E eu vou falar sobre decks que estão aparecendo lá, que estão performando muito bem. Eu tenho algumas listas aqui, vou falar também do meu favorito, né? Que eu jogo sempre de Guardia, e Guardia tendo super bem. Mas nesse formato nós temos espaço para todas as classes conseguir jogar, e ela é muito da hora. Apesar da LSS já ter feito todos os testes, por isso fechou a temporada de Projeto Blue, eles estão estudando para ver se eles vão realmente lançar esse formato como formato oficial lá pra frente. Mas a gente não precisa de esperar, rapaziada. É um formato de entrada muito bom e barato, todas as classes conseguem jogar legal, e a Mega Geek continua trazendo torneios dele toda terça-feira. Então você vai ter aonde jogar, valendo Jam Pack e premiação. Então, rapaziada, não tenha nada a perder, tá ligado? Só vem logo pro joguinho, chama aquele teu amigo seu que você quer trazer ele pro jogo, mas você não sabe como que se apresenta. Essa é a hora. Lembrando que na Mega a gente também tá trazendo decks já preparados, eslivados, e você pode ir direto lá e comprar, tá? Se você chegar no Instagramzinho lá e falar, ô, o nome do dono é André, beleza? Chega assim, ô Dezinho, você consegue me arrumar um deck de insira aqui tal classe, que a gente dá um pulo aí pra tentar fazer o deckzinho que você tem vontade, tá? Então dá pra fazer até personalizado. Claro que às vezes, né, não dá pra tirar tudo, né? Mas dependendo do boneco, se for de coleções mais próximas, a gente consegue dar um jeito aí de arrumar um baralhinho pra você bacana. Então é isso, rapaziada. Esses são os recados. Bora lá ver as listas que mais estão pipocando aqui na Mega Geek, beleza? Bora lá! Aí, nada mais justo a gente falar do meu personagem que eu mais tenho jogado, né? Do Victor Goldman. Eu tentei jogar bastante de Bravo também, acho que Bravo é o meu personagem favorito, mas em questão de força no Projeto Blue, eu tô sentindo que o Victor é muito bom. Principalmente porque, né, pra quem não conhece, o Victor, a habilidade dele é a primeira vez que você criar um token de ouro, por algum efeito que você controla, você compra uma carta. E quando você falhar em vencer um clash, você pode destruir um ouro e colocar uma das cartas reveladas no fundo do deck e clashar de novo. Então a gente vai tentar abusar do efeito de clash com o Test of Might, Test of Strength e o Clash of Might. Essas três cartas vão fazer Clash, ou no caso do Test of Strength vai forçar a gente a fazer um Clash que vai dar um Draw, que é muito forte, e os dois Test of Might vai dar a gente um token de força que vai ser bem relevante pra gente usar cartas como Command Respect e Concuss. Pra quem não conhece, é 3/6 as duas cartas, mas o Concuss fala, se acertar um herói, se o dano dele tiver aumentado, maior do que a base dele, ou se acertar o oponente descarta uma carta. Então você vai bater pra 7 e falar, se passar pelo menos você descarta uma carta da sua mão, fazendo isso aqui ser uma baita de uma ameaça. E o Command Respect é um 3/6, que se o dano tiver aumentado, você destrói o arsenal do cara se acertar. Esse Command Respect aqui é bem interessante, porque, novamente, a gente tá acostumado com o Guardia jogando falando, se passarem 4 de dano, faz um efeito. Se passarem 4 de dano, faz um efeito. Aqui não, mano. Aqui se tiver um tokenzinho de Might, já é 7 de dano que tá oferecendo, e se o cara não bloquear os 7 de danos inteiros, ele vai ser extremamente punido. Fazendo isso aqui, isso é uma ótima estratégia contra a fadiga e muito forte no geral mesmo. Principalmente quando você consegue enfiar um Pummel no Concuss, que você vai dar 10 de dano e quando acertar o cara vai ser obrigado a descartar 2 cartas. É bem salgado. No geral, a gente tá levando Chokeslam e Debilitate, são cartas de custo 4, e aqui a gente não tem a túnica, né? Então, normalmente, essas cartas que custam 4 fica meio difícil de conseguir jogar elas, e é por isso que eu botei no Maybe o Test of Vigor e o Clash of Vigor. O teste é meio complicado porque ele não bate, né? Então ele vai perder outros Clashes, né? Às vezes eu vou dar Clash revelando isso, podendo dar ruim pra mim, mas o Clash of Vigor talvez possa entrar muito bem, tá? Porque você ganha um tokenzinho de Vigor, agora com uma azul você já consegue jogar o teu Chokeslam ou teu Debilitate, que é bem legal. Outra coisa que eu gosto de anunciar é que o Old Knocker é o melhor peitoral que nós temos para esse formato disparado, tá? Olha, com uma instante você tapa seu herói e ganha um de recurso. Atualmente, só os heróis novos, né, de Raízes e os que vierem depois disso vão ter essa habilidade de tapar o herói para fazer uma habilidade, fazendo assim o Old Knocker ser um dos melhores peitorais assim do jogo disparado. Porque aí você vem aqui, tapa o herói, ganha um de recurso e dá-lhe. Você pode bloquear com esse peitoral, enquanto ele tá preso na Chain Link, você faz a habilidade dele de ganhar esse um de recurso também, é muito da hora. Por exemplo, você tem um Oasis, né, que eu levo um Oasis, porque se eu estiver jogando uma match que eu tenho que me defender, que eu ganho, então o meu peitoral vai servir pra isso. No turno que eu tiver Oasis, se o cara tá me batendo várias vezes, eu posso bloquear com o peitoral, e aí quando o cara passar pro próximo ataque, né, aí eu posso quebrar ele, ganhar esse 1 de recurso, e aí o próximo ataque eu paro com o Oasis, né, que é uma instante que paga 1. Então é bem legal esse ataquezinho. Eu acho que todo deck pode levar um Oasis, porque sempre vai conseguir usufruir muito bem. E aqui, pra terminar o rolê,
Contra matches que você tem que bater pra caramba, eu tô levando o Zealous Belching e o Alt Muscle, que serve pra gente estender a chain, né? Fazer danos muito altos. Como, por exemplo, a Notus, né? Você vai pagar com uma carta e fazer um Zealous Belching, ou o Alt Muscle, que vai ser um 6 Go Again, ou um 5 Go Again. E aí depois disso, você segue com a Notus, fazendo 3 cartas, batendo a 11 a 12 de dano, né, num turno. É bem forte, sabe? O Guardião bloca bem, mas ele não devolve tanto dano, né? Dessa forma você consegue devolver bastante dano. Sem contar que a gente leva o Thunderquake, que é um natural, paga 2 azuis e joga, e dá 10 de dano. É muito engraçado você tacar isso na cara do teu oponente e falar, ó, é 10 de dano, mas não tem debilitação nenhuma, tá? Se acertar não faz nada. Mas é 10 de dano. 10 de dano é metade da vida, né? Então tem que respeitar. A jogada mais forte que dá pra fazer nesse deck, que dá pra você setar, é um turno que você tem a Notus, 2 azuis e Zealous Belching. Você pode fazer Zealous Belching, fica um floating. Aí o cara bloca fofo do jeito que ele quer blocar. Você estoura o Knocker, fazendo você ficar com 2 de recurso. E aí você joga um Pummel no Zealous Belching. Gente, agora que eu percebi, a lista tá sem Pummel. Ai, carai. Dá pra colocar no lugar do Debilitate ou do Chokeslam, tá? Não tem problema, mas eu trocaria no lugar de um desses dois aqui. Então você daria o Pummel. O Pummel é paga 2, dá mais 4 de dano, e se o ataque acertar, o cara descarta uma carta da mão dele. Então você faz Zealous Belching pra Pummel e depois Martelo pra 6. Então você consegue causar 9 de dano e o cara descarta uma, mais 6 do Martelo. Fazendo assim um turno de 4 cartas na mão, você conseguir ameaçar o oponente 14 de dano e ele ainda descartar uma da mão. Fazendo assim, sendo um turno mais ou menos de 17 de valor, se uma carta tem 3 de valor, né? E você bateu 14 e o cara descarta uma, então 17 de valor e com 4 cartas na mão, sendo um turno extremamente ignorante. Aqui estão os equipamentos. Eu gosto muito de levar a Notus e a Millers, porque o plano inicial do Victor, quando ele foi lançado, muita gente falou, finalmente lançaram o Guardião, que vai ser o melhor Guardião pra fadiga, porque você vai ficar bloqueando bem e fazendo a Miller Grindstone o tempo inteiro, sempre forçando o oponente ou a blocar ou a milar uma carta do deck, então fazendo assim ele fadigar bem mais rápido do que o normal. E nesse jogo, nesse formato, essa estratégia funciona super bem, porque você não pode apresentar um baralho maior do que 40 cartas, tá? E isso faz com que a fadiga funcione de forma excelente. Os Blade Beckoners são os melhores equipamentos desse formato, então se você tem aí, guarde bem os seus. Se você tiver mais de um set, tenta passar para algum amiguinho que tá começando a jogar o Projeto Blue, porque vai ajudar bastante, beleza? Eu, Capitão Serquete, tô montando baralhos para apresentar pra galera nova que tá chegando no Flash and Blood. Se você tiver com Blade Beckon parado em casa, quiser mandar pra mim, que eu vou montar os deckzinhos pros seus amiguinhos poderem jogar, beleza? Então, já agradeço aí de prontidão. Ah, e eu uso Stonewall em passe porque é um escudo que força Clash, tá? Ele bloca 2, bloca 1 e quebra, que é bem bom. Só que ele forçar o Clash me dá a chance de acertar um Tunk ou um Wallop que fala, se você ganhar um Clash revelando essa, te dá um Vigor. E nesse, te dá um Might. Então você consegue revelar essas cartas e conseguir tirar valor disso. Outra coisa que dá pra fazer, caso você já tenha um Gold, porque você ganhou um Test of Strength, se você bloquear com escudo, você vai ver o topo do seu deck. Por exemplo, a sua mão é um Debilitate e uma azul. Aí você fala, beleza, eu não consigo dar o Debilitate que ele custa 4. Aí você bloca com escudo e revela que o topo do seu deck é um Buckling Blow, uma azul. Você ganha o Clash, ela bloca 2, beleza. Quando começar o seu turno, você vai quebrar o ouro com uma azul, vai comprar uma carta azul que você viu do topo do seu deck, e agora você tem um de recurso flutuando. E aí você consegue jogar o Debilitate pagando com uma azul. Isso é excelente nesse formato, beleza? Então saber o que tá vindo do topo do seu deck pra poder quebrar o ouro é MVP. Desculpa aí não ter colocado o Pummel, tá, rapaziada? Eu acho que o Pummel pode estar no lugar do Chokeslam, porque o Debilitate joga muito nesse formatinho, tá? O Command Respect e o Concuss, eu simplesmente não consigo jogar essas cartas daqui, porque nós temos várias maneiras de gerar Might pra fazer eles terem esse efeito extra, e eles são bem fáceis de pagar, né, que já que custam só 3. Seguindo aí, a gente tem o Gravy Bones, que foi finalista no nosso Projeto Blue de ontem, pilotado aí pelo nosso grande mano Dagashi Paiotti. O Gravy Bones, ele é um Necromancer pirata, ele tem uma das artes mais berés do jogo inteiro. 4 de intelecto, 20 de vida, como instante você pode tapar o herói, destruir um ouro que você controla, comprar uma carta e então descartar uma carta. Se uma carta azul bater no seu cemitério nesse turno, você pode jogar cartas com Watery Grave do seu cemitério. E o outro texto do seu compasso é que as cartas com Watery Grave, quando são jogadas no cemitério, a cada turno, eles ganham Go Again. Então os equipamentos vai ser o Headstone, Mage Master Boots, Old Knocker e o Ash Up Wave. Eu acho que não tem combinação melhor de equipamentos. Claro que você vai levar um ABzinho aqui e ali. Se fosse levar um AB, dá pra pensar em levar o AB no peito, tá? Porque a habilidade de tapar o herói pra ganhar um de recurso é meio pegado. Ou no lugar da bota, né? Não sei, eu gosto bastante dessa bota nesse herói.
vai seguindo. Nós temos aqui um deck que é focado em aliados, eu vou botar bastante aliado na mesa. E qual vai ser o seu objetivo? Conseguir ter Go Again e ter disrupção. Então, as cartas que eu recomendo bastante são cartas que vão ter Go Again, porque vai ter muito turno onde o seu oponente vai gastar o turno limpando seus aliados, e aí você vai ter que dar um jeito de voltar com a mão cheia. Como que volta de mão cheia? Golden Tipple, você paga 1, descarta uma carta e compra uma carta se você descartou uma amarela, e faz um token de gold. Então ela vai descartar uma amarela, que você vai poder jogar nesse turno, porque vai ser um aliado com Watery Grave, vai comprar uma carta, e isso faz com que você tenha um turno de 5 cartas na mão. Pode ser que isso não faça sentido pra você agora, mas isso vai fazer sentido depois, tá? Porque você compra uma carta e descarta uma carta que você pode jogar do cemitério. Jogando, vocês vão sentir isso. Tô levando Jittery Bones e Restless Bones, as duas cartas têm o mesmo efeito, que é milar o topo do seu deck ou descartar uma da mão. Se você descartar uma carta com Watery Grave, eles têm Go Again. Saltwater Swell, paga 1, bate 3, Go Again, revela o topo do seu deck. Se for azul, você dá pit nela, velho. Muito broke esse Saltwater. E nós temos o Swiftwater Sloop, que é paga 2, bate 6, bloca 2. E tem High Tide, que é se tiver duas cartas azuis no seu pitch, ele tem Go Again. Isso faz com que você possa jogar aliado do seu cemitério, vai ter o Go Again, e aí você deu pitch já numa carta. E aí você ataca com o Swiftwater Sloop, forçando você a ter que botar mais uma carta no pitch, e aí ele vai ganhar esse Go Again. Aí você consegue bater para 6 Go Again, depois 6 com Rigor Mortis, então você consegue fazer uns ataques bem extensos e bem fortes. As suas azuis a gente vai estar levando um máximo de coisas que vão dar efeitos como Avast, Heavy-Ho, Loot the Arsenal, Loot the Hold, que são cartas que vão buffar o próximo ataque seu de aliado. O Avast vai dar Go Again, o Heavy-Ho vai dar Overpower, que nesse formato é excelente. Um Swab batendo pra 7 Overpower é devastador. Loot the Arsenal e Loot the Hold força o cara a descartar uma carta da mão, o Loot the Arsenal faz o cara descartar uma carta do arsenal. Murderous Rebel é uma carta que normalmente é um 3 Go Again, bloca 3 e ela ainda é azul, então você pode bater com ela, fechar a chain, ela bate no cemitério e aí você pode fazer uma carta do tipo Watery Grave, porque uma azul bateu no cemitério. Mesma coisa para Portside Exchange, é uma carta que vai te dar draw a card, descarta uma carta e ainda vai te fazer um token de ouro, carta excelente. E nós temos Throw Caution to the Wind, que é uma carta que eu ainda não tenho tanta certeza. Nesse formato não temos reações de defesa, e como isso aqui é uma instante, você pode colocar ela no seu arsenal e usar ela para bloquear, que é bem legal. E por último tem o Swiftwater Sloop azul. Eu gosto bastante dessa carta porque ela é muito barata e ela ainda bate para 4 Go Again. Normalmente você paga 2 numa vermelha para ter um 5 Go Again. Então aqui você está descendo 2 de força, né? Porque é uma azul e ela ainda bate só 1 a menos. Então eu acho que ela é bem decente, principalmente no fato que ela vai ser uma carta azul, né? Então ela fecha Chain Link, você fecha Combat Chain, essa aí vai bater no cemitério e você vai ter uma azul ali para poder castar seus aliados com Watery Grave. É um deck bem tranquilo, não é muito difícil de entender, é claro que ele é bem difícil de pilotar. Essa proporção aqui é a proporção que tá dando muito bom, mas eu não sei se é a melhor proporção ainda, principalmente o Barnacle, eu não sei se eu gosto muito dele, acho que ele é o pior aliado que a gente tem aqui, mas em compensação, a gente vai ter bastante aliado para acertar esses efeitos de Watery Grave. Então se o seu oponente pensar, você tá jogando com bonecos, né, aliados, e vai ter um late game mais interessante que o meu, então eu vou tentar te rushar. Essa aqui é um tipo de baralho, é uma build construída para que você ganhe a corrida desses caras que vão tentar ganhar a corrida de você. Então se o oponente não respeitar seus aliados e começar a voar na sua cara para tentar ganhar de você na corrida, talvez ele perca, porque esse aqui é o tipo de baralho que vai estar preparado para vencer a corrida. O Katsu, o ninja aí que é favorito de muitos jogadores. Katsu aí, o favorito do Carlos Tovar, gente boa pra caramba, sempre tá jogando aí de ninja, e quando dá, ele joga de Katsu. Essa aqui é a buildzinha que eu cheguei, esse Mask of Many Faces foi ter uma recomendação dele, tá? É uma carta que com uma instante você quebra, destrói a máscara e nomeia uma carta. A próxima carta de ação de ataque que você jogar nesse turno vai ter aquele nome. Isso aqui é bem legal porque é instante, então não fecha a Combat Chain, e você mudar o nome de uma carta é bem relevante porque o Katsu tem um texto bem legal, saca só. 4 de intelecto, 20 de vida. A primeira vez que uma carta de ação de ataque que você controla acertar em cada turno, você pode descartar uma carta de custo 0. E então você pode procurar no seu deck uma carta com combo, banir ela e você pode jogar ela nesse turno. Ou seja, você pode descartar uma carta da sua mão para procurar a carta que você precisa. Que, pra quem não conhece os ninjas, ninja tem uma habilidade chamada combo, que é o seguinte, ó, o leg tap. Paga 1, bate 4, Go Again. É só isso, não faz mais nada além disso. Mas aí a gente tem um Rising Need Trust. Imagina que você acabou de dar o leg tap, né?
pau, com a perninha. Aí vem aqui, ó, paga 0, bate 3. Combo, se leg tap foi seu último ataque, o Rising Knee Thrust vai ter mais 2 de dano igual a Gain. Então, eles terminam o chute e pau na joelhada. Vai dando 5 go again. E aí, se você bater nisso aqui e caso, né, o oponente não respeite e tome, você pode fazer a habilidade de descartar uma carta de custo 0 e pegar o Blackout Kick, que é uma carta que tem uma das artes que eu acho que é de tirar o fôlego, mano. Paga 1 e bate 4. E combo, se Rising Knee Thrust foi seu último ataque nessa Combat Chain, Blackout Kick vai ganhar mais 3 de dano, fazendo isso uma carta que você paga 1 pra bater 7. Isso aqui é muito forte, só que é difícil de setar. Não é tão difícil porque o Katsu e a máscara de várias faces vai te ajudar bastante a fechar esse combo, né? Nós temos aqui techzinhas. Be Like Water, paga 0, bate 3, quando acerta você pode pagar 1. Então você pode nomear o Be Like Water, né, essa carta como Head Jab, Surging Strike ou Twin Twisters, que vai te ajudar muito a fechar os outros combos. Nós temos Bleed Out, é uma das minhas cartas favoritas desse deck também. Paga 2, bate 4. O Bleed Out custa X a menos de recurso pra jogar, onde X é o total de dano que você causou com adagas nessa Combat Chain. Normalmente, quando você faz Kodat pra 1, o oponente não bloca, porque 1 de dano é pouco dano. Então, normalmente, esse dano das Kodats entram, fazendo o Bleed Out ser um 0 pra 4 go again. Eu preferi essa carta aqui mais do que o Scar for Scar, porque como o Katsu é o agressor e o oponente tem que bloquear ele, normalmente o Scar for Scar não vai ter o Go Again, né? Que o Go Again é caso você tenha menos vida do que o seu oponente. Então, fazendo o Bleed Out, pra mim, isso é uma carta bem superior. Outra máquina é o Cut Through. Paga 0 e bate 3. Mas, se você acertou com uma adaga nessa Combat Chain, ela ganha mais 1 e Go Again. E, de novo, essa adaga aqui, gente, sempre passa. Fazendo o Cut Through ser uma máquina. Nós vamos ter 100 Wind, que comba com ele mesmo. Então, você joga um 100 Wind, que é um Hasagi 0 para 3. E aí, se você jogar outro 100 Wind, ele vai bater mais 1, fazendo o próximo ser um 0 para 4. E nós temos o padrão, né? Que é o Surging Strike, paga 2, bate 5. E aí você pode acompanhar de Whelming Gust Wave, que é 0. Se o último ataque foi um Gust Wave, esse ataque ganha mais 1 de dano, Go Again, e se acertar, você compra uma carta. Normalmente, esse Whelming Gust Wave é que deixa o jogo começar a ficar meio estranho, porque a gente tem acesso também à luva, que a luva é como uma reação de ataque, de graça, você quebra ela e faz o ataque com combo, ganha mais 1 de dano. Fazendo esse Whelming Gust Wave sempre ameaçar o... Se você não bloquear 5, vai passar o dano, eu vou comprar a carta e eu vou continuar te batendo. Então, tem que respeitar. Nós temos Razor Reflex também, que vai atrapalhar muito a conta pra gente, que é paga 1 e a sua adaga ou espada vai bater mais 3, ou uma carta de ação de ataque que custa 1 ou menos vai ganhar mais 3, e se acertar ela ganha Go Again. Fazendo assim cartas como Rising Knee Thrust ou Whelming Gust Wave, conseguir acertar e ter um Go Again, mesmo que ele não tenha um Go Again natural, né? Pra vocês verem, é só quando comba que o Go Again vem. Sem o combo, ele não tem o acesso ao Go Again. Então você consegue dar Go Again pra essa carta e continuar batendo pra caramba. O Surging Strike, ele comba com as cartas que tem Gust Wave no nome, né? Então tem um Whelm e também tem um Descended de Gust Wave, que é paga 1, bate 3, mas se o Surging Strike foi o seu último ataque, além dele custar 0, ele custa 1 a menos, ele bate pra mais 2. Ou seja, vai ser um 0 pra 5 Go Again. Poderosíssimo. E pro último, a gente tem o combo do Soul Bead Strike, que é um 0 pra 4. Se acertar, tem Go Again. Cara, a chance de acertar é muito alta, tá? Porque 4 de dano é um Breaking Point. Breaking Point é aquelas cartas que são mais difíceis de bloquear. Se você for olhar toda carta que normalmente bloca pra 3, né? Então esse tapa de 4 normalmente é um saco. E aí ele comba com Crane Dance. Crane Dance é um 0 pra 3. Mas se você combar, se o último for o Soul Bead Strike, o Crane Dance ganha mais 1 de dano igual a Again e não pode ser defendido com cartas de ação de ataque com um poder base maior do que o número de Team Links que você controla. Ou seja, você começou com Soul Bead e depois foi pra Crane Dance, o cara não consegue bloquear com cartas que batem mais do que 3. E como a gente sabe que até mesmo o Katsu tem muita carta que bate pra 3, etc., isso aqui é um ótimo finalizador de jogo, tá? Então normalmente você faz o Soul Bead Strike acertar aquele 1 de daninho, e aí de repente tá vindo um Crane Dance pra 4 e o oponente simplesmente não pode bloquear. Então isso aqui é muito relevante. Principalmente que a gente tá jogando num formato onde reações de defesa não são coisas normais, né? Então o cara vai ter que ter ficado com um bloco na mão para conseguir parar o Crane Dance com os blocos, porque as cartas de ação de ataque não conseguem parar esse ataque aqui.
fazendo assim o Katsu ser o meu ninja favorito. E por último, não tem erro, né? Não podia estar falando de outro, o Kaiozão da massa. Pra quem não conhece, ele tem só um braço, então ele só pode usar uma arma de uma mão, que vai ser a garra. As cartas de ação de ataque que você tem batem mais um quando eles estão em qualquer zona que não seja no combate. Ou seja, vai fazer um clash que tem que revelar, as suas cartas batem mais. Tem que descartar uma carta que bate 6 ou mais, as suas cartas que batem 5 valem como 6. Então você consegue ter mais cartas azuis para fazer os efeitos do Chaos. Você conhece já de Bruto, sabe que Bruto só leva a carta amarela porque as amarelas batem 6. O Chaos pode levar as cartas azuis porque as azuis que batem 5 são o suficiente para suprir o critério dele. E a habilidade dele a primeira vez que você descarta uma carta com 6 ou mais de poder durante cada turno, cada um dos seus turnos, você cria um Might Token. E aí vou ter várias habilidades, como o Pulping, que acho que é a bomba do deck. Paga 2, bate 6, a carta é tão forte que ela não tem nem poder de bloqueio. Quando ela ataca, você compra e descarta uma carta. Se descartou uma carta que bate 6 ou mais, ela ganha Dominate. Se ela não for defendida por mais do que 2 cartas de não equipamento, ela vai ter Go Again. Ou seja, você tem um jeito de bloquear ela com 2 cartas, mas não vai dar porque ela tem Dominate. E o único jeito de fazer isso é tendo uma reação de defesa no arsenal, que é extremamente escasso nesse formato, fazendo o Pulping assim na sua grande maioria das vezes, você pagar um 2 para um 6 Dominate Go Again, sem ter como o oponente interferir. Então nós vamos ter bastante dessa mecânica, como o Wild Ride, que também faz você comprar e descartar. Se for 6 ou mais a que descartou, vai ter Go Again. E o Berry Fangs. Outra coisa que é muito importante nesse deck é você conseguir ter várias maneiras de conseguir Go Again, né? Então nós vamos ter o Clash of Agility, Test of Agility e Take on the Team, que vai te dar um token de agilidade. Para você que não conhece token de agilidade, no começo do seu turno, ele destrói e o seu primeiro ataque vai ter Go Again. Então, às vezes, você tá com uma mão que não tem nenhum Go Again, tá? Você não tem Go Again nenhum na sua mão. Você tem, sei lá, um Berry Fangs e um Savage Fist. Você consegue dar o Berry Fangs e o Savage Fist, porque o primeiro ataque que você der vai usar, né, a habilidade da agilidade, que vai te dar o Go Again natural, fazendo assim você conseguir bater para números muito altos. Sem contar que a gente leva a Agile Wind Up e o Mighty Wind Up, porque eles batem 5, então o Chaos vai enxergar isso como um 6, e ele tem a habilidade que descarte essa carta da sua mão e faça um Might Token. Se for no seu turno, você vai ganhar 2 Might Token. E esse aqui, mesma coisa. Você vai descartar ele e vai ganhar um token de agilidade. Mas se você tiver no seu turno, você vai ganhar um token de força também. Fazendo assim o Chaos ser um dos meus decks favoritos para esse formato. Se você tem interesse de mostrar esse formato aí para mais pessoas, trazer seus amigos aí pro Flesh and Blood, que você sempre tentou, mas nunca conseguiu, essa é a hora, viu, rapaziada? O Projeto Blue é muito gostoso de jogar. Na Mega Geek, terça-feira, todas as terças, 8 horas da noite, tá rolando o nosso formatinho lá. Lembrando que o dono da loja transforma tudo em crédito, tá? Então tudo que a gente for participar é R$20 a inscrição, tá? E tudo vira crédito pra gente no final do dia. E normalmente o primeiro lugar leva aí também um Gem Pack, que é uma promo extremamente exclusiva pros dias de Armory. Então espero que vocês tenham gostado, cola aí com a gente pra jogar. Eu tô animadíssimo pra participar de mais e mais torneios de Projeto Blue, o jogo é muito legal. Espero que você escolha com a gente. Se você tiver um deckzinho pra escolher, manda pra mim na descrição ou manda mensagem pra gente no Instagram que a gente vai estar lá respondendo. Um beijo no coração, até a próxima, valeu e falou!